Olá, boa tarde. A edição de 2015 do Carnaval de Campinas foi marcado pelo improviso. A falta de verbas e de controle nos gastos aparentemente prejudicou a festa desse ano. Para saber quais foram os impasses e como a Prefeitura vai se organizar para 2016, está no nosso estúdio o secretário municipal de Cultura, Ney Carrasco. Também nessa edição do programa vamos discutir sobre os blocos de Sousas, Joaquim Egídio e Cambuí, que liderou o público reunindo 20 mil pessoas. E vamos falar ainda do Carnaval de Barão Geraldo, que mais uma vez foi prejudicado com vandalismos e saques. Estão no nosso programa hoje também os vereadores Thiago Ferrari, do PTB, e Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Nós estamos ao vivo em sinal aberto pelo 61.3 UHF, continuamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Você nos assiste ainda pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Vereadores, obrigado pela presença, secretário. A gente vai abrir esse programa com um vídeo. O nosso repórter de cultura, Michael Bonissoni, foi acompanhar todos os dias de Carnaval de Campinas. Você vai conferir num breve VT como é que foi tudo isso. Acompanhe. Na sexta-feira, o público que saía do trabalho foi aos poucos tomando conta do Largo do Rosário. A abertura do carnaval foi oficializada pelo vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, na companhia do secretário de Cultura Ney Carrasco, para a entrega da chave ao Rei Momo, muitíssimo bem acompanhado da rainha e das duas princesas. Boa noite a todos. Pessoal, obrigado por vir aí. Eu venho trazer aqui um abraço do prefeito Jonas Donizete, está entregando aqui a chave da cidade para o nosso Rei Momo, para levar muita alegria aí nesse carnaval. Bom carnaval a todos! Quando a banda Quatro Estilos subiu ao palco, uma quebra de protocolo. O vice-prefeito assumiu as baquetas e deu uma canja na bateria. Quando o Neguinho da Beija-Flor entrou em cena, o público foi ao delírio e cantou junto. No domingo, a chuva quase estragou a festa, mas São Pedro colaborou e às 8 da noite, o Afoxé Ibaô abriu o desfile das 5 escolas do Grupo Especial. Na segunda-feira foi o dia das escolas que buscam o acesso. Nem a chuva fez o público arredar o pé da Glicério. É legal, pena que tem chuva, mas tá legal. Apesar das restrições de orçamento e da necessidade de apertar o cinto, o carnaval em Campinas termina com um saldo positivo. Tá maravilha, tá bom. Bom, a gente acompanhou uma matéria aí da nossa equipe de jornalismo que foi até o Carnaval de Campinas, secretário. Apesar do pouco orçamento, da dificuldade que as escolas tiveram de desfilar, o pouco recurso, pelo que a gente pôde acompanhar, o público que participou ficou satisfeito com a festa e com toda a programação que teve. Eu queria que o senhor fizesse um saldo para a gente, contasse um pouco do que teve de principal e qual foi o saldo que a Secretaria de Cultura teve do Carnaval de 2015. Olha, o Carnaval de 2015 foi muito bem sucedido, né? Eu até discordo da tua apresentação, que foi de improviso. Não é que foi de improviso, ele foi um carnaval econômico, mas ele não foi nada improvisado. Toda a parte de organização que a gente faz todos os anos, com meses de conversas com a polícia, com a Guarda Municipal, com os órgãos da Prefeitura, todos envolvidos, ENDEC, CETEC, todo mundo que trabalha no Carnaval, teve o mesmo rigor que todos os outros anos. Nós só optamos por fazer um Carnaval mais barato, por necessidade, né? Várias cidades cancelaram o Carnaval, né? E Campinas optou por não cancelar o Carnaval. O prefeito Jonas Donizete falou, não, vamos fazer, mas vamos fazer econômico, porque o segundo semestre de 2014 foi muito ruim. E a perspectiva para 2015 ainda é uma perspectiva ruim, pode ser até que mude ao longo do ano, mas nós não podemos arriscar de ter gastos muito grandes nesse momento. Então, a opção que nós fizemos foi uma opção genérica, não só para o Carnaval, não deixar de atender a população em tudo aquilo que a gente faz, mas ser econômico em todas as ações. Quando a gente está falando de ser econômico, a começar do Carnaval ter saído dos Amarais, ter vindo... Então, é exatamente isso. Então, o que acontece? Para ser econômico, né, a nossa primeira grande ação, né, era o Carnaval. E nós já tínhamos pronta a planta dos Amarais, já tínhamos passado pelos bombeiros, já estávamos discutindo com esses órgãos todos, com a polícia, com todo mundo que é envolvido nos Amarais, né? Quando, em dezembro, nós tomamos essa decisão. Nós vamos economizar. E a única maneira que nós tínhamos de economizar realmente uma economia significativa, sem deixar de atender, era tirar dos Amarais, né? Então, como foi feita a divisão do Carnaval? Nós trouxemos o desfile para Glicério,
Nós trouxemos os trios que vão também, em geral, né, para os Amarais. Nós levamos para o Campo Grande e para o Padre Anchieta e para o Capivari em matinês, né, 2 noites no Campo Grande e 2 matinês nesses outros 2 bairros. E esse é o carnaval oficial. E um show de abertura do Neguinho da Beija-Flor para iniciar o carnaval. Foi um show muito bom, teve uma grande, né, presença de público, foi muito legal. E então essa foi a opção. Agora, fora o carnaval oficial, que é o promovido pela prefeitura, a gente tem o carnaval de blocos, né? E isso é um fenômeno que não é de Campinas, é um fenômeno brasileiro. O carnaval que mais cresce no Brasil é o carnaval de rua, né? Mesmo nas grandes cidades com os grandes carnavais, como São Paulo e Rio, por exemplo, né? O movimento hoje é no sentido de um crescimento do carnaval de rua, né? E Campinas não foge à regra. Campinas a cada ano tem mais blocos. Esse ano eram 38 blocos registrados em Campinas. E o que acontece com o carnaval de rua? O carnaval de rua não é promovido pela prefeitura. Ele é uma iniciativa da comunidade. Você pode ir lá com o seu grupo de 10, 15 amigos que se reúne, sei lá, num bar ou numa praça da sua comunidade ou até num centro comunitário. Você forma um bloco e diz, eu vou sair no carnaval. Então qual é a obrigação da prefeitura? É dar assistência para que isso ocorra com segurança e conforto para essas pessoas que estão envolvidas, para que não haja risco para a população. Agora, o fato é que se a prefeitura não se colocar nesses eventos, eles vão sair do mesmo jeito, porque o bloco ele se organiza de uma maneira autônoma. Então é um trabalho que envolve uma negociação muito grande com todos eles, para que haja algum controle sobre isso e para que a gente possa oferecer essa segurança e esse conforto à população que vai frequentar os blocos. Nos dias de desfile acontece, então, tanto as escolas de Campinas como os blocos? As duas coisas blocos, acontecem. Eles são independentes, eles acontecem o tempo todo. Se você olhar a tabela do carnaval, você vai ver que em cada bairro tem um bloco num determinado horário, num dos dias de carnaval, ou uma semana antes, como é o caso da City Banda, né, e do Nem Sangue Nem Areia, da Vila Industrial, que sai no domingo também, antes do carnaval, né? Mas são iniciativas da população, e são iniciativas que algumas têm uma tradição muito grande. O Nem Sangue Nem Areia, que eu mencionei, por exemplo, é um bloco que existe desde a década de 40. Então, assim, não adianta a prefeitura chegar e falar assim, bom, vocês não vão sair esse ano, eles vão sair. Então, a obrigação nossa é oferecer infraestrutura para eles saírem. Então, nós temos, na verdade, 2 carnavais administrados pela Secretaria de Cultura. Um é o carnaval oficial, que é promovido por nós, que conta com essa infraestrutura nossa, conta com um aporte financeiro da prefeitura, e tem o carnaval de blocos, que ele acontece de uma maneira autônoma e nós oferecemos uma estrutura mínima. Nós oferecemos para eles banheiros, gradis quando necessário, o som, caso o bloco necessite de som, tem outros que preferem não, que eles saem só com os instrumentos acústicos mesmo. Enfim, nós vamos oferecendo aquilo que eles pedem, mas é uma ajuda mínima, né? Normalmente o bloco ele sai com autonomia, ele cuida da sua fantasia, esses custos são todos do bloco. Nós só cuidamos de dar a infraestrutura no local para que a coisa aconteça de uma maneira saudável, né? Apesar da redução da infraestrutura esse ano por conta da economia, o público foi muito reduzido bom. Ou não? Não foi. E curiosamente... Mesmo com o tempo, porque choveu muito, né, secretário? Choveu muito, mas o carnaval chove, não é uma coisa tão... fora do padrão, né? Eu tive assim uma resposta muito curiosa. Quando a gente mudou para a Glicéria, eu tive assim muito receio, porque eu falei, olha, não é o nosso local eleito para isso. Nós estamos indo para lá por necessidade e resgatando algo que não é feito há 11 anos, mas já foi feito lá. Então é um lugar que a gente sabe que dá para fazer porque já foi feito, né? Mas a Glicéria mudou muito também, né, nesse período. Então, mas qual não foi a minha surpresa ao começar a receber um retorno muito bom? Várias pessoas se dirigiram a mim e falaram, poxa, que bom que você trouxe o carnaval para a Glicéria de novo. Eu tinha saudades do carnaval na Glicéria. E isso foi tanto antes do carnaval quanto depois. Muitas pessoas compareceram e muitas pessoas vieram dizer, olha, que bom, de novo na Glicéria, que gostoso, no centro, né? Causou até mais transtornos para os órgãos de segurança, porque é muito mais difícil você controlar uma avenida como a Glicéria, fechar trânsito, policiar e tudo mais, do que um recinto fechado como é a Amarais, né? Que você revista as pessoas, você tem um controle muito maior. Então, para eles causou um transtorno, mas para a população não. A população reagiu muito bem e compareceu. O público total do carnaval passou dos 160 mil. Contando o carnaval de blocos, o de avenida, o show, tudo isso. Isso dá mais que 10% da população de Campinas, né? Então, assim, muita gente compareceu ao carnaval, né? Ele teve um sucesso muito grande. Então, eu acho que o balanço foi bom. Nós não tivemos nenhuma
ocorrência séria, como nos outros anos. Esse é o terceiro carnaval que nós promovemos e não teve nenhuma ocorrência séria, ou seja, um ferido grave, né, ou algo pior, nada disso. O máximo que nós tivemos foram esse episódio de Barão Geraldo, né, que nós vamos comentar daqui a pouco, e também surpresas, né, surpresas que acontecem. Não posso garantir que vai acontecer, porque é uma surpresa, né? Mas a gente sabe que alguma coisa inesperada vai acontecer. Então, por exemplo, o caso da City Banda foi uma surpresa. A City Banda cresceu demais. E nós tínhamos dimensionado um evento baseado no público da City Banda dos outros anos. Então você mapeia, né, tantos anos. Você tem lá um crescimento, um ano é 10 mil, outro ano é 12 mil, outro ano é 11. A média é 10, 11, né? A gente estava calculando para 15 mil a City Banda. Teve mais de 20 mil pessoas lá. Então, 21º ano de carnaval, né? Exatamente. Então são essas surpresas que aí você fala, opa, realmente faltou um pouco de infraestrutura na City Banda, mas não é que faltou por não planejamento, faltou porque cresceu demais. Então, para o ano que vem, a gente tem que repensar uma série de coisas da City Banda, porque desse tamanho que foi esse ano, ela realmente causa um certo transtorno ali no local. Então, nós temos que repensar, né? Não é que nós não estejamos vendo e não estejamos prestando atenção, né? Estamos sim da e City vamos Banda tentar... houve muita crítica com relação à limpeza da cidade. Houve muita reclamação e comentários nas redes sociais também da situação em que ficou o Cambuí pós-City Banda. Uma situação natural. Foi pela quantidade, porque assim, nós tínhamos um acordo com o Departamento de Limpeza Urbana que foi muito bem executado no carnaval como um todo, né? Inclusive assim, eu tenho exemplos de Barão Geraldo, até de pessoas que vieram fazer a crítica pelo que aconteceu lá, né? No momento em que você vê o filminho que a pessoa mostra, ela pode estar até criticando que houve depredação. Mas você vê o lixo todo às 8 horas da manhã, o lixo todo colocado em sacos, já não tem um papelzinho na rua. Então, assim, a limpeza urbana foi muito eficiente naquilo que a gente planejou. Mas a ineficiência veio das coisas que excederam o planejado. Uhum. A City Banda foi realmente descomunal. O fato foi esse, né? E a limpeza foi feita, mas ela demorou mais do que a gente esperava, porque como foi muito grande, tinha mais área para limpar. Uhum. O problema foi esse, básico. Vereador Luizinho Cirilo, o senhor acompanhou o Carnaval de Campinas? É possível fazer uma avaliação? É possível, sim. Eu acompanhei participando do Carnaval. Eu respeito aquelas pessoas que não gostam de Carnaval ou no período de Carnaval ele se reserva a um lugar mais tranquilo. Mas eu particularmente vivi o Carnaval de 2015. Antes, porém, eu quero só fazer um cumprimento especial ao vereador Thiago Ferrari, que é vereador aqui da casa, meu colega, hoje presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, ao secretário de Cultura, Ney Carrasco, e ao mesmo tempo cumprimentá-lo pelo Carnaval. Obrigado, e cumprimentando pelo Carnaval, eu já direciono aquilo que eu tive como expectativa totalmente positiva. Eu digo isso porque eu participei do Carnaval como cidadão campineiro que gosta do evento Carnaval, mas participei também como vereador fiscalizador. E eu fico contente com a fala do secretário quando ele fala do evento dos blocos, da City Banda. Eu acho que realmente esse quesito, secretário, vai ter que ser revisto. É um evento que ocorre já há muitos anos, há quase 2 décadas, né? Pouco mais de 2 décadas, 21 anos. E no começo, eu acho que os blocos pegavam carona na City Banda. Eu acho que hoje, salvo algum equívoco, mas hoje a City Banda pega carona nos blocos. Uhum. Porque a proliferação de blocos, grupos, como o senhor bem disse, às vezes pequenos grupos às vezes um pouco maior, eles acabam se unindo de ordem familiar e você via muita família, muitas crianças, muitos namorados, muitos casais. Eu, particularmente, eu estava com a minha esposa, meu filho. Então eu fui no espírito de comemoração, de festejo. Evidentemente que também no grupo, nesse meio, existem aquelas pessoas que é minoria, mas que vão com o intuito, às vezes, de deteriorar, de, às vezes, cometer atos ilícitos, desrespeitar patrimônio público, né? Então, o que eu sugiro para o próximo ano é que se pense realmente num evento onde os blocos independentes saiam num sábado diferente da City Banda, mas principalmente que nós façamos uma melhor distribuição de banheiros químicos. Eu acho que isso foi a grande reclamação. Uhum. Quanto à reclamação do lixo, vocês me permitem aqui fazer uma avaliação altamente
local. Eu via que tão logo os últimos blocos passavam, já tinham aqueles catadores independentes Sim. fazendo a coleta do material. Ou seja, ficou poucas horas, eu posso falar, quando muito, ficou 24 horas, alguns trechos do perímetro que foi percorrido com algum tipo de sujeira. 24 horas após, ou seja, no dia seguinte já estava a cidade, aquela localização praticamente limpa. E o lixo que foi produzido é o lixo reciclável, eram latinhas, né? Agora, aí vai a questão do banheiro químico. Então, muitas pessoas, em razão do teor alcoólico, muitas pessoas em razão daquele comportamento, porque quando está um grupo reduzido, todas as pessoas têm um tipo de manifestação. Quando se junta um grupo maior, existe aquela coragem, aquela... Teoria da multidão, né? Que a gente às vezes reprova, né? Então, se nós colocarmos mais banheiros químicos, se nós escolhermos uma outra data para que os blocos independentes possam, querendo sair, independente do bloco da City Banda, que é o que puxa, né? Só no nome, eu acho hoje, essa tradicional festa campineira, nós vamos ter algum sucesso sim para os próximos anos. Mas de uma maneira geral, eu acho que o cuidado que o prefeito teve em fazer restrições no Carnaval 2015, com o aval, com a orientação do secretário, eu acho que veio a calhar nesse momento que nós estamos vivendo. O Brasil não vive um momento para grandes festas. A festa de Carnaval ela está no calendário nacional. Mas o assunto relacionado à corrupção no Brasil, o assunto relacionado à crise hídrica, principalmente no nosso estado, exigiu que que o poder público fizesse essa grande festa popular, mas respeitando algumas exigências que nós vivemos em pleno 2015. Então isso, acredito que foi respeitado. Temos que melhorar cada vez mais, eu acho que o quesito segurança, o quesito essa possibilidade de ter os banheiros químicos deverão ser revistos. Agora, eu acho que de uma maneira geral eu avalio como positivo o evento de Carnaval desse ano. Vereador Tiago Ferrari, o senhor concorda? A gente vai voltar agora no segundo bloco para falar da problemática de Barão Geraldo, que o senhor acompanhou de perto, mas do Carnaval de Campinas. O senhor acredita que essa redução foi uma medida cabível nesse primeiro momento para 2015? E qual a avaliação que o senhor tem sobre esse Carnaval? A redução foi uma medida necessária, né? A gente vê a conjuntura econômica do país, de uma diminuição na arrecadação. Estava conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele falou que em conversa com o governador, ele teve que passar a régua em 30% em tudo, independente se fosse saúde, educação, teve que cortar. E isso também tem reflexo nos municípios. Eu vejo a questão do Carnaval de Campinas, a gente tem que ver uma questão conceitual. E eu falo isso que vocês que me acompanham, desde o meu primeiro mandato, quando a gente começou a discutir o Plano Municipal de Cultura, eu sempre fiz a separação entre o que é um evento cultural e o que é um movimento cultural. A gente precisa ter noção desses conceitos para saber o que a gente quer para a nossa cidade. O evento cultural é importante para a cidade, é importante que bons atores já formados venham para a cidade fazer apresentação, que tenham teatros, mas eu acho que mais importante é a fomentação dos movimentos culturais. E eu falo isso que eu tenho no secretário uma pessoa que prioriza a questão dos movimentos sociais. Ele faz parte dos movimentos sociais, ele se formou dentro desses movimentos sociais e através dos movimentos sociais que nasce uma Marília Pera, um Carlos Gomes, e é isso que a gente quer. E que essas pessoas são exemplos para a nossa cidade. E dentro dessa questão de fomentar os movimentos culturais, a gente tem os blocos, que, como ele mesmo disse, eles surgem de forma autônoma, de uma forma natural, é uma forma de aglutinar os amigos, a família, para que elas possam se manifestar. Só que em decorrência de toda a conjuntura econômica, até as pessoas não viajaram, ficaram na cidade e quiseram aproveitar o Carnaval. Eu, ao contrário do Cirilo, estou com um filho novo, eu fiquei em casa. Só saí quando aconteceram os problemas. Eu vejo que, até pela organização que eu acompanhei e cobrei, eu vi a preocupação do secretário de Cultura em dar condições para que essa festa ocorresse, dar condições para que esses movimentos
acontecesse, e é complicado lidar com esses movimentos. Eu falo porque eu fui subprefeito, é complicado você falar para um bloco que nasceu há 30 anos com os amigos, que eles vão ter horário, que eles vão ter itinerário, que eles têm que respeitar isso. Eu falo, não, mas não precisei de você, nunca precisei de poder público para nada, e não preciso. Se sair eu paro o trânsito e avanço, e não tem problema. Então, é um enfrentamento que você tem que ter, porque eles nasceram totalmente autônomos. Então, eu principalmente acompanhei em Barão, que tem esses blocos muito bem consolidados, que o diálogo que a Secretaria de Cultura fez foi muito bom. Houve esse aceitamento dos blocos de que teria que ter limite, que teria que ter horário. Uma vez que eles cedem as regras, eles têm garantia de segurança. Exatamente. Porque o que precisa hoje, realmente precisa de um banheiro químico. Antes não precisava, porque era meia dúzia e voltava que cansava e ia embora. Só que hoje tem milhares. Então, para trânsito, afeta a segurança. Então, são uma série de situações que precisam ser pensadas e mensuradas. A minha crítica e tanto é que eu até sugeri que se convidasse o subprefeito, porque existem algumas situações que faz parte da organização do poder público que a gente necessita que haja um posicionamento do poder público específico. No caso, se você for pegar o histórico do que ocorreu em Barão Geraldo e o que ocorreu em Barão Geraldo ano passado, que foi no caso de violência, você vai ver que não foi nada originado do Carnaval. Vereadora, a gente pode só interromper Posso? a sua fala um minutinho para a gente já voltar no segundo bloco? Sem problema, sem problema. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, grande parte dele a gente falou do sucesso que foi o Carnaval da City Banda, a 21ª edição que reuniu 20 mil pessoas. A gente encerra então esse primeiro bloco com um VT também do repórter Michael Bonissoni, que foi conferir de perto o Carnaval da City Banda, e a gente retoma no segundo bloco para continuar discutindo a problemática do Carnaval de Barão Geraldo. Até já. Mal começou o bloqueio da Júlio de Mesquita com a Benjamin Constant e os foliões aos poucos foram tomando conta do espaço que antes era exclusivo dos carros. Um caos organizado em que não faltaram sorrisos e até uma certa ansiedade para que o desfile pelas ruas do Cambuí começasse logo. Heróis, heroínas, personagens de filmes. Peguei da minha irmã as roupas e deu certo, e é isso aí, mais um ano comemorando com os amigos. E a sua irmã sabe que você pegou ou ela vai descobrir agora? Então, ela sabe, ela ficou bem brava, mas depois eu converso com ela e fica tudo certo. O aquecimento para a largada foi acompanhado de muito samba e o mar de gente só aumentava. Essa família de japoneses veio acompanhar de perto pelo segundo ano consecutivo. Muito legal. Japonês, festa de japonês. Nani? Nebuta. E japonês tem samba no pé? Não, samba não, não tem. Além de ser um dos mais tradicionais blocos da cidade, o sábado de calor e de céu azul deve trazer mais um título à City Banda, o de maior público presente em um desfile do bloco. De acordo com a Endec, foram mais de 15 mil pessoas atrás da City Banda, que ainda contou com um reforço de 10 blocos de toda a cidade. Se os dias de reinado de Momo forem como foi o sábado, o Carnaval de Rua de Campinas deve ser um dos mais animados dos últimos anos. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje fazendo um balanço do Carnaval de Campinas, também de Sousas, Joaquim Egídio e Barão Geraldo. A gente encerrou o primeiro bloco com o vereador Thiago Ferrari, começando a contar como foi a problemática de vandalismo que atingiu o bairro durante o período de Carnaval, mas a gente sofreu um breve intervalo, agora a gente retoma. Vereador, o senhor falou até na tribuna da Câmara, na última reunião ordinária. Ficou comprovado que os casos de violência e vandalismo que aconteceram em Barão no período do Carnaval foram casos isolados, ou a gente ainda pode dizer que eles estão relacionados ao Carnaval? Olha, Mirna, é um debate que a gente fica. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas a gente vai deixar claro o seguinte, teve um tensionamento, principalmente com o comércio, em relação ao acontecimento do Carnaval.
Se a gente for secar e analisar todo o ocorrido, não só esse ano como ano passado, a gente vai verificar que os acontecimentos de violências não tinham nada a ver com os blocos de Barão Geraldo. Eram grupos que foram para Barão Geraldo, se aproveitando da questão da época do carnaval. Agora a gente não pode, nem vai fazer diferença se veio em decorrência do carnaval ou não, que ocuparam um espaço que não estava destinado para o carnaval e fizeram vandalismo. E não vieram para participar. Não vieram para participar. Isso é muito claro. Eles não vieram para participar porque o carnaval estava num local, que é a Praça do Coco, exatamente. muito distante de onde eles ficaram, que é a Praça Central. Não foi na avenida principal, né, secretário? Não. Nós, justamente para evitar problemas, nós colocamos o carnaval, as atividades do carnaval na Praça do Coco, que é bem isolada e é fechadinha, dá para controlar bem. E essa população que foi para lá ficou na Praça Central, que era um local que não dava nem para ouvir o som da Praça do Coco. Quer dizer, eles não vieram participar minimamente do carnaval. Será que em algum momento eles imaginaram que, como a segurança estava concentrada na Praça do Coco, era uma chance de... Não. É um fenômeno histórico. Depois eu conto para você. O que acontece é o seguinte, ali, o centro de Barão ali, reúne todos os bares. E como anteriormente nos outros carnavais, sempre foi uma época, um local de concentração ou de finalização dos blocos, terminado o carnaval dos blocos em Barão, as pessoas ficavam lá. E o que aconteceu? Começaram pessoas que não tinham nada a ver com o carnaval, tanto é que as músicas que tocam não eram de carnaval, eram os pancadões, que começaram a se reunir. E se você for analisar o que acontece nessa reunião dessas pessoas, não tem ninguém bem intencionado ali. Ali tem gente que está fazendo uma série de ilícitos. E aí o que aconteceu? Toda a organização do carnaval foi feita, até para evitar o que aconteceu de concentração desses pancadões do ano passado, foi bem delimitado para uma região distante do centro. E aí o que eu falo, que daí eu deixei claro que daí tem a questão da gestão da pessoa que está responsável pela gestão do local. É de demonstrar para os órgãos de segurança o que é carnaval, o que não é. Porque quando a polícia vem, ela vem para colocar a suposta desordem. O que é suposta desordem? É quem está na rua aquele horário. Foi o que aconteceu no carnaval do ano passado. Do ano passado, o que aconteceu? Houve uma mistura do que era vandalismo, que era carnaval. Houve um conflito com o pessoal do pancadão, houve um enfrentamento, aí o que aconteceu? A polícia foi correndo atrás para dispersar e para pegar em flagrante as pessoas que estavam cometendo ilícito. Dentro desse espaço, ela chegou num evento que não tinha nada a ver. 800 metros distante do ocorrido, e eram pessoas, eram famílias que estavam no canto deles fazendo um carnaval até bem fechado, assim, era bem restrito. Só que a polícia viu, não sabia o que estava acontecendo. Então precisava, e eu falo, quando eu era subprefeito, a gente reunia e definia o que era, os horários, aonde poderia. O que eu acho que faltou, e que eu fui muito cobrado, e que eu acho que quando eu chamei o secretário até para conversar, explicar... Os comerciantes chegaram a te procurar. Tem uma foto, eu peço que a nossa direção coloque aí para ilustrar esse momento, uma foto em que o vereador foi chamado e convidou o secretário para discutir. Isso, chamei, e eu acho que a gente tem que ser muito transparente, claro. Chamei, liguei para o subprefeito, não atendeu, e liguei para o secretário. Ele, em 40 minutos, ele falou assim, estou chegando lá, e a gente se reuniu com os comerciantes. A gente tem umas fotos também para mostrar, muito comércio foi quebrado ali, isso, né, vereador? O que eu sinto, né, foi que toda essa revolta que teve do comércio foi que faltou um diálogo com eles para explicar o que acontece. Você vê, quando o secretário fala do fenômeno dos blocos, as pessoas que estavam no Cambuí e que não gostam de carnaval, ou que gostam e queriam para um outro lugar, ficam indignadas, porque você acaba afetando o direito de ir e vir da pessoa, acaba afetando o direito da pessoa ficar sem perturbação do sossego. Então, toda essa discussão tem que ser feita. As pessoas vão entender. E eu posso falar que, a partir do momento que o secretário explicou toda a situação que tinha para os comerciantes, e os comerciantes conseguiram colocar
algumas coisas, as apreensões, as inseguranças dele para o secretário, tiveram algumas coisas muito simples que foram resolvidas. Questões que talvez o secretário não sabia como foi dentro do operacional e que quando foi apontado ele falou, realmente, não teria que ter banheiro químico, por exemplo, aonde não tinha concentração, mas foi colocado lá. Então, e era um chamariz para as pessoas, aqui está tendo carnaval. Mas eu entendo o seguinte, que dentro do problema que teve de vandalismo, e as pessoas que me descreviam as cenas, eles não falavam do evento em si, eles falavam assim, poxa, olha o futuro que a gente vai ter para o nosso Brasil, desses jovens que estão partindo para o enfrentamento, porque era um enfrentamento ostensivo, conversei com gerentes de comércio, de bares, que falavam assim, eles olhavam para a gente, com a polícia do lado, falando, aguarde que a gente vai invadir aí. Então ficou essa insegurança, essa incerteza. E houve invasão ou não? Houve de algumas lojas e outros tiveram que fechar. Só na sexta-feira. Mas, vereador Thiago, só na sexta. Mas para se ter uma ideia, Cirilo, até para não cortar, esse ato de vandalismo foi as pessoas saquear as lojas e até o secretário estava. Depois de saquear, elas iam vender. Isso. Foram vender para você ver como não tinha nada a ver com o carnaval. E para ser objetivo com relação à sua pergunta, eu vejo que o distrito de Barão Geraldo, ele é um distrito que tem uma conotação cultural muito forte. E ele tem todo o movimento, os movimentos culturais estão muito enraizados nele e ele tem reflexo em Campinas. E os blocos estão diretamente ligados a isso. E eu vejo que é muito complicado, até através da autonomia que esses movimentos têm, fazer um diálogo. Só que eu tenho que reconhecer que esse diálogo foi feito com o secretário. Eu tenho que reconhecer que o secretário se preocupou com as questões de segurança. Houve uma falha, que depois o secretário pode dizer, que já estava sendo previsto que deveria acontecer, como deveria ser feito, só que não foi feito. Houve uma falha. E que isso pode ter acarretado uma série de situações. Vereador Thiago, na minha opinião, isso foi o que acarretou. É a falta de previsibilidade. Se o ano passado nós já tivemos isso em Barão, esse ano, então, houve uma falha. Mas estava previsto. No sentido de segurança. Nas reuniões, vereador Cirilo, já estava previsto esses atos de vandalismo, eu acho que nós não devemos atribuir, não deve ter mais carnaval em Barão Geraldo, porque há precedentes, agora 2014, 2015, atos de vandalismo. As pessoas que cometeram o ato de vandalismo são pessoas determinadas, são pessoas que têm identidade própria, totalmente diferente daquelas pessoas que vão participar de um ato cultural, de um momento de lazer do carnaval. Agora, nós já sabíamos então, nós que eu digo, o poder público já sabia que em 2014 ocorreu. Então faltou a previsibilidade de colocar realmente essas polícias, Guarda Municipal... Vereador Cirilo, o que falhou, para deixar claro, eu ia deixar até foi a Guarda Municipal que falhou. E isso acarretou uma série de situações em cadeia. E agora, o que eu vejo em Barão Geraldo com relação à estrutura que foi montada com segurança, nos dias seguintes que não falharam, não houve problema nenhum. Aliás, os comerciantes falavam assim, quem dera Barão Geraldo tivesse isso. Sempre. Porque a estrutura foi muito bem montada. Era o lugar mais seguro de Campinas. Era o lugar mais seguro de Campinas. Naquele dia era o lugar mais seguro de Campinas. Agora, a única coisa que eu acho que faltou e que o próprio secretário já está querendo construir é um diálogo com o comércio. Porque o comércio, ele quer ter a segurança de que ele vai poder abrir, de que forma ele vai poder abrir. E que sua loja não será destruída. E que não seja destruída. Porque aconteceram dois fatores em Barão Geraldo. A depredação, lojas saqueadas, destruídas, e teve também a incerteza dos comércios que funcionam à noite do que eles poderiam ter, até que horas eles poderiam funcionar, quais seriam as medidas policiais que estavam sendo tomadas. Quando eles viram isso, eles falaram, pô, tá super tranquilo, tá muito legal. Mas, infelizmente, na sexta-feira, né, secretário, houve uma falha e o que foi apurado foi uma falha da Guarda Municipal. Eu vou comentar. Isso. Eu vou comentar com calma. Senão o que ficou comprovado, secretário? Não, o que aconteceu foi o seguinte... O senhor falou antes de um fenômeno. Eu vou tentar fazer um mapa disso e o que acontece é o seguinte...
esse problema, ele vem ao longo de anos, não é desse ano, né? Ao longo dos anos, Barão foi eleita no carnaval, no período de carnaval, por esse grupo, né, essa parte da população, que vai para lá no carnaval, mas não para participar do carnaval de Barão Geraldo. Então, o que se montou no carnaval de uns anos para cá, é como o Thiago falou, uma espécie de pancadão. Eles levam aqueles carros tunados, né, põem lá na Praça Central e ficam fazendo um carnaval de funk. Eu, particularmente, não tenho nada contra os funkeiros. Aliás, tenho um bom diálogo com eles na periferia e tudo mais. Mas não é um movimento organizado. Quer dizer, você não tem uma liderança para chamar e organizar como você faz com os blocos. Eu ficava fazendo reunião com os blocos, eu chamo os líderes dos blocos, converso. Eu não tenho nenhum contato porque não há liderança. É um movimento que é individual. Cada um leva o seu carro e monta lá uma coisa. Ao longo dos anos, isso foi prejudicando o Carnaval de Barão, porque o Carnaval de Barão é um carnaval acústico, eles tocam instrumento sem amplificação, então, e esses carros começaram a atrapalhar o Carnaval de Barão. E os próprios blocos começaram a pedir para a gente controlar isso. O que aconteceu? Ao longo dos anos também foi crescendo essa massa. Então, assim, essa falha desse ano, eu vou discordar só do vereador Celino no seguinte sentido, não é falta de planejamento, porque a gente previu. A gente tinha o fenômeno do ano passado que foi diferente desse ano, porque ano passado foi um enfrentamento entre eles e a polícia, e não saque. Esse ano eles não enfrentaram a polícia, eles foram saquear. Então nós nos preparamos esse ano para tentar evitar que ocorresse qualquer coisa desse tipo com esse público que frequenta Barão, né? Inclusive, esse ano nós temos a lei do pancadão e ficou previsto que seria aplicada a lei do pancadão para tirar... a Guarda Municipal que faz a fiscalização. Exatamente, para tirar esses carros de lá. O que aconteceu em Barão, o Thiago falou uma falha da Guarda. Eu vou aqui... De fato, houve uma falha, mas eu vou defender a Guarda nesse momento, porque a Guarda participa, assim como a Polícia Militar, de todas as reuniões com a gente ao longo de meses. Então esse planejamento é feito. O que aconteceu foi o seguinte, primeira coisa, a Guarda se concentrou em proteger o pessoal que estava no Carnaval da Praça do Coco, então eles não ficaram tão na região central. Isso foi um dado. Na sexta-feira, eu estou falando só do primeiro dia, da sexta-feira. O segundo dado foi o seguinte, esse ano foi muito mais gente do que o ano passado. Então, na verdade, o que houve ali, o plano estava feito. Houve uma perda de timing, né, do tempo certo de agir. Porque se a polícia não age no momento exato, chega uma hora que ela perde o controle. E o que aconteceu lá foi isso. Tinha mais gente, eles deixaram passar o tempo em que eles poderiam agir. Entendeu? E quando começou realmente a depredação e os saques, eles não tinham força mais para agir. Eles não tinham condições mais de agir. Então eu estou defendendo agora nesse sentido, que houve um plano e houve uma falha na aplicação do plano. A falha foi no timing, foi né? Uma falha. Foi uma falha, isso acontece. Eu lastimo que tenha acontecido em Barão na sexta-feira de Carnaval, mas aconteceu. O que nós fizemos? No sábado, depois dessa reunião com os comerciantes, nós montamos uma operação que começou às 8 horas da noite. O vandalismo e o saque só aconteceram na sexta-feira. Só na sexta. Eu até falei para os comerciantes, a gente se reuniu às 4 da tarde, o Thiago testemunha, eu falei, venham às 8 da noite aqui, que vocês vão ver a operação ser montada. Então estavam às 8 da noite na Praça Central de Barão, o coronel da Polícia Militar responsável pela operação, o comandante da Guarda, os dois comandantes da Guarda, eu, um representante do gabinete do prefeito falando pelo prefeito, a ENDEC, a CETEC, o Departamento de Urbanismo, todos os envolvidos na Operação Carnaval estavam na Praça de Barão. Foi montada uma operação que, a partir desse dia, não só não aconteceu mais nada, como esse público se afastou de Barão. E é o que eu sempre falei, assim, se a operação for bem feita, nós não temos que reprimir. O próprio público já não vai mais, né? Porque eles vão para... Não existe diálogo com esse público também, né, secretário? Não, existe uma parcela desse pessoal que vai para Barão, né, que vai com o objetivo de depredar, né? Esse é o problema. Então, assim, a partir do momento que eles veem que há uma operação forte, eles já se afastam, eles não vão para lá, né? Agora, tem que ficar muito claro também o seguinte, tudo bem, nós fazemos com que eles não vão para Barão, eles vão para outro lugar, entendeu? Então, o fenômeno social é mais sério. Nós temos que trabalhar no sentido de não ter mais esse fenômeno. Porque tá bom, eles não vão depredar em Barão, então eles vêm para outro bairro e vão depredar outro bairro. Então nós temos que tentar resolver o problema de uma vez. Agora, o episódio Barão Geraldo foi resolvido com essa operação. Aí sábado, domingo, segunda, terça, você podia ir para a Praça Central, que só estavam lá as pessoas que iam aos bares tomar uma cerveja sem bagunça, sem nenhuma agressão a ninguém, né? Então, acho que nós conseguimos resolver o problema. Quer dizer, falhas existem. Como eu falei, comentei da Citibana, né? Houve uma falha de dimensionamento.
excedeu o que a gente esperava, né? Agora, num carnaval do tamanho do de Campinas, a quantidade de falhas eu acho que foi mínima, né? Como eu falei, não houve nenhuma coisa mais grave do que uma depredação de loja de Barão. Eu lastimo que tenha havido, né? Mas nós conseguimos fazer com que não houvesse mais. E nós já teve uma reunião ontem, inclusive, na Polícia Militar, que reuniu de novo todos os órgãos, só para mostrar como a gente planeja, assim. Essa reunião foi depois do Carnaval, ontem, né? Nós nos reunimos todos para fazer um balanço, como estamos fazendo aqui, mas um balanço técnico. Olha, onde cada um falhou e o que nós temos que, o ano que vem, revisar para que não ocorram mais essas falhas. E a Operação Barão, ela foi mantida. Então a gente falou, olha, ano que vem a gente começa em Barão Geraldo como nós fizemos de sábado em diante, para não haver mais o risco de acontecer outra vez. Então, existe esse planejamento, né? E agora, volto a dizer, é um evento enorme, né? Então, assim, a gente controla o máximo que a gente pode, mas eventualmente acontece uma falha até por, né, por assim, erros de dimensionamento. Diminuir os custos, né, secretário? Mas descentralizou e o trabalho foi muito maior. Nessa né? parte nós não reduzimos nada. Não houve economia em segurança e em higiene. A economia foi só na estrutura falando que diminuiu o custo na estrutura, mas descentralizou e aumentou o trabalho. E aumentou o trabalho muito o trabalho. Vereador Luiz Cirilo, apesar desse grande público de Barão Geraldo, na Citibanda, no Cambuí, houve também um grande público que aumentou de forma inexplicada, mas não houve nenhum tipo de conflito. É questão de público, é questão de localização? Eu acho que é questão de sorte daquele grupo, daqueles vândalos, não terem escolhido a região central. Exatamente. Provavelmente tenha sido isso. Agora, eu quero só deixar consignado, quando eu falei de previsibilidade, secretário, eu falo tecnicamente falando também. Eu sei que o senhor é um exímio técnico na área cultural, mas me desculpe a falta de modéstia, na área jurídica, na área criminal, até por ter atuado nessa área, lecionado nessa área, eu me considero um técnico também, e a previsibilidade que eu falo, ela se confirma na medida que, após ter ocorrido esse acidente nesse dia, nos dias posteriores já não ocorreu mais. E quando eu falo da previsibilidade, não é da Secretaria de Cultura. Eu tomei um cuidado e procurei ser coerente com a minha consciência, quando inicialmente eu cumprimentei o senhor pelo Carnaval 2015. Claro. O Carnaval 2015 em Campinas, de uma maneira geral, tanto na região central como nos distritos, foi, na minha opinião, um sucesso. Usou pouco recurso, principalmente em razão dessa crise hídrica, usou pouco recurso porque o município arrecadou pouco no ano de 2014 e o secretário, de forma coerente, não quis gastar um dinheiro onde precisa de outras atuações da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Agora, nesse evento de Barão, sabendo que vai um público que com teor alcoólico no organismo, ele passa a não agir muito de forma racional. Nós temos que, o poder público tem que ter uma obrigação, uma responsabilidade muito grande, principalmente os setores ligados à guarda, a Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar, no sentido de dar o respaldo à população no que se refere à segurança. Daí que, me desculpe, não é o secretário de Cultura. Intervir de forma mais preventiva do que para apaziguar. Tanto é que se tivesse os guardas municipais numa quantidade maior ou em locais estratégicos, provavelmente não haveria, porque a ocasião faz o ladrão. Essas invasões, esses saques ocorreram porque não tinha uma contrapartida, não tinha uma reação em razão dessas ações. Agora, isso fica de lição. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, o secretário está desenvolvendo um bom trabalho. Eu acho que o resgate do Carnaval é algo importante. Eu, inclusive, secretário, eu disponibilizei no meu site e na minha página do Facebook uma interação. Tentei interagir com alguns amigos virtuais que eu tenho, no sentido de pedir a sugestão, passado o Carnaval 2015, para que eles me pudessem me informar se eles gostaram do Carnaval, como que eles receberam o Carnaval, se eles acham que o Carnaval tem que ser mantido, tem que ser melhor investido. E de uma maneira geral, o grupo é bem heterogêneo, mas de uma maneira geral as pessoas aplaudiram o senhor à frente da secretaria, no sentido de que houve organização, houve. E faltar com previsibilidade, a previsibilidade não é algo condenável, é algo que às vezes essas falhas ocorrem, está mais dentro de uma falha humana
por culpa, mas não é por dolo. Não houve a intenção de falhar. Não, ficou claro. Só tentei esclarecer que não foi uma falha de previsão, mas de aplicação da previsão. Perfeito. Foi a execução que falhou, e de uma não foi a pasta que previsão. também não é a sua, né? Foi a execução eu tenho certeza que se pequena tivesse falha. tudo sob o seu comando, talvez não ocorresse. Mas é importante deixar consignado o seguinte: as pessoas que interagiram comigo, e eu tenho isso registrado na minha página do Facebook, eles mostraram o seguinte: a grande maioria quer investimentos no sentido, aí que eu falei do banheiro químico, quer um lugar definido, e se possível, como o senhor tem feito, descentralizou. Ter o carnaval em Barão Geraldo, o vereador Tiago Ferrari é morador de lá, é uma pessoa que tem um envolvimento muito forte com a região, como eu tenho um direcionamento maior em Souza e Joaquim Egídio. Eu acho que é algo que nós não podemos perder. É algo que faz parte do calendário cultural do distrito. Mas, vereador, Pode só interromper a conversa de vocês um minutinho? A gente precisa chamar um intervalo para voltar para o último bloco do nosso programa. Pois não. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos ao vivo discutindo o Carnaval de Campinas. Estamos aqui com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, o vereador Tiago Ferrari e o vereador Luiz Henrique Cirilo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já para o último bloco. Até já. Estamos de volta ao vivo, esse é o programa Questão de Ordem, discutindo o Carnaval de Campinas. Vereador Tiago Ferrari, o senhor conversava com o Cirilo, com o vereador Luiz Henrique Cirilo, antes da gente chamar o intervalo, e ele dizia, então, da problemática da falta de execução, de atuação da Polícia Militar, da Guarda Municipal. O senhor concorda com as colocações dele? Foi realmente uma falha de execução e é preciso se repensar nisso tudo para a gente voltar a ter um carnaval tranquilo em Barão Geraldo? O que se está se organizando para reverter essa situação? Olha, eu vejo da seguinte forma, a falha houve, quando a gente fala, foi do timing. Então, isso é processual, a gente vai apurando, tanto é que toda a organização do carnaval era a partir de um horário. E as pessoas que queriam desorganizar o carnaval souberam disso e se aproveitaram. E o que aconteceu? Isso foi corrigido e antecipou ainda mais a entrada em cena desses órgãos. Eu vejo que não houve falha, porque a partir do momento em que eles estavam estruturados, eu até temi por um enfrentamento, não houve, foi tão bem articulado que eles se afastaram, e isso foi no sábado, no domingo, na segunda e na terça. O que eu entendo e que a gente não pode deixar de olhar é que os blocos estão crescendo. O secretário comentou que no Rio de Janeiro um bloco vão 2 milhões de pessoas. Aqui o City Banda foram 20 mil pessoas. O que a gente não pode deixar de esquecer e de abrir o diálogo na agenda são com as pessoas que estão no entorno, as pessoas que precisam utilizar do entorno. Sejam moradores, sejam comerciantes, a gente precisa colocar eles nessa discussão para eles terem a segurança do que vai acontecer, de como vai acontecer, de que horas eles vão poder abrir, de que horas eles vão poder fechar, quais são as reclamações deles, a visão deles com relação ao carnaval, porque eu entendo que se colocarmos eles na agenda para discutir, eu acho que o carnaval ganha, porque eu vejo, tem vários bares em Barão Geraldo, por exemplo, que tem chorinho, outro tem samba, e eles podem entrar na agenda do carnaval também, de forma oficial, e as pessoas que estão frequentando podem saber. Mas também tem que olhar o farmacêutico, a farmácia, se ele vai saber se vão ter pessoas lá, se a farmácia dele pode abrir, se a farmácia que está lá é a farmácia de plantão do distrito e ela teve que fechar. Então são situações que a gente precisa olhar e que no dia a dia a gente vai aprendendo. A gente tem que cuidar, foi que a minha manifestação na tribuna foi a seguinte: a gente tem que dar segurança, tranquilidade e paz para quem participa do carnaval e para quem não participa. Essa é a nossa responsabilidade, é essa a nossa missão para o próximo ano, de construir esse diálogo que a gente pode agregar ao carnaval. Eu cito o exemplo, quando fui subprefeito da festa do Boi Falou. Tinha um tensionamento entre a festa e a Igreja Católica. Conversando com o padre, houve uma junção
de situações onde a festa respeitou algumas ressalvas que o pessoal da Igreja Católica tinha, e a Igreja Católica entendeu que a festa organizada pelos moradores de Barão tinha uma outra conotação. E isso agregou. Então faz parte da cultura da cidade. A única lenda urbana da região é a lenda do Boi Falou. E a gente precisa divulgar isso para a cidade. E a questão do carnaval, colocando no diálogo, na agenda, o diálogo com os comerciantes, eles sabendo o que vai acontecer, dentro da agenda do carnaval, as pessoas vão falar, eu vou lá no Berra Vaca e depois eu vou lá no, que tem samba lá, no Santa Isabel, no final, lá fugiu o nome. Vou ver um samba lá no Casa São Jorge. Ou então vou ver um chorinho na segunda-feira no Empório do Nono. Ou então tem Estação Barão. Então são situações que vão agregar pro distrito. Porque a gente que conhece o distrito, a gente sabe que convive, tem pessoas que vão pro carnaval do São Jorge, que é o samba de raiz que toca lá. Tem outros que vão lá pro chorinho e tem outros que vão para os dois. Então é importante a gente criar esse diálogo com o comércio. E tem outros que vão para badernar, fazer bagunça. Não, e a baderna a gente não quer em lugar nenhum. O baderneiro a gente não quer em lugar nenhum. O baderneiro a gente quer que ele responda pelos atos de ilicitude dele. É o que o vereador Luiz Henrique Cirilo falou. Ele é um advogado, professor, fez direito penal, e a gente sabe que o cara, quando quer fazer o crime, né, Cirilo? Claro. Não tem. Se ele vê que... Se ele encontrar facilidade ele vai, senão ele vai para o outro lado. Então é importante a gente ter esse diálogo que eu vejo. Agora, antes de mudar o tema, talvez você mude o foco do distrito, é importante deixar bem claro o seguinte: eu respeito a fala do secretário, enalteci, já o cumprimentei, fora até da câmera que está transmitindo essa reunião, mas é importante deixar consignado o seguinte: quando nós falamos em time, eu sou um pouco contra nós atribuirmos aqui naquele momento. Eu acho que o Carnaval de Campinas tem 4 dias. São 96 horas de carnaval. Durante 96 horas não pode ter falha de segurança. Eu acho que tem que, no dia que começou o carnaval, sendo na sexta-feira e termina na terça-feira, nós temos que ter uma estratégia de atuação da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, 96 horas. Ah, mas foi naquele horário de intervalo. Não pode existir essa resposta, vereador, como justificativa, na minha opinião. Eu digo isso. Eu vou complementar o seu posicionamento. Se tivesse ocorrido isso na quarta-feira de cinza, bom, olha, então foi naquele time onde todos os foliões honestos, trabalhadores, que foram só se divertir, estavam descansando. Foi na hora que houve aquela dispersão da guarda. Mas não, foi num horário dentro das 96 horas do período de carnaval. Ali tudo pode acontecer sob o pretexto que foi foliões, ou tentando jogar a atribuição aos foliões, o que não ocorreu, já ficou consignado, ou tentar, naquele momento de fragilidade do lugar, fazer o que ocorreu. Eu vou discordar do senhor, vereador, pelo seguinte: quando a gente está tratando do evento Carnaval 96 horas, a gente tem que levar em consideração que a gente está tratando de instituições que são responsáveis pela segurança, não só do evento Carnaval, mas, e não só da cidade de Campinas. Para se ter uma ideia, a Polícia Militar teve que organizar a logística dela em relação ao evento Carnaval em Barão Geraldo e a ação dela em Paulínia. Até de uma cidade ao lado foi afetada por essa situação. E ela não poderia deixar descoberta a cidade. Eu entendo que a gente tem que trabalhar para que a população, seja véspera de carnaval ou não, tenha segurança. Claro. Mas a gente não pode imputar um Estado totalmente voltado para um evento, que é o carnaval. Então a gente tem que olhar, sabe, que questão de segurança, para você ter uma ideia, no sábado, que eu estive acompanhando, até o comandante do CPI-2, do BAEP, estavam em Barão Geraldo para analisar em loco qual era o modus operandi para que tivesse uma ação com o menor prejuízo possível. Isso eu falo para o telespectador, porque é o seguinte: uma vez eu conversando com o comandante do BAEP, ele falou o seguinte:
toda vez que a gente entra em ação, vai ter prejuízo, porque eles não têm, é o momento que não tem mais diálogo. Então é importante entender, é importante saber, e eu acho que é importante a gente colocar isso para a gente refletir de que forma a gente pode agir. Secretário, a gente já está caminhando para o último minutinho de programa, mas eu queria que a gente não deixasse de falar sobre Sousas e Joaquim Egídio. Joaquim Egídio foi um carnaval que ameaçou não acontecer, acabou acontecendo. Qual foi o saldo desses dois eventos? Na verdade, Sousas, né? Sousas ameaçou não acontecer. Não, o saldo foi positivo. Joaquim, para nós, é o segundo problema na escala de blocos, porque ele é o segundo maior carnaval de Campinas, né? E Joaquim tem um problema que Barão não tem. Joaquim não comporta uma quantidade de público muito grande, a gente tem consciência disso. Então, ano passado, estava dando 6.000 pessoas por noite em Joaquim. Então, nós decidimos esse ano reduzir e terminar o carnaval às 8 da noite. Né? Mesmo assim, a gente ainda teve o fenômeno de pessoas ficarem, mesmo encerrado o evento, ficarem lá. Isso é resultado do quê? Joaquim virou um ponto de boemia, tem bares, restaurantes, então as pessoas vão independentemente do carnaval. Claro que no carnaval concentra mais e elas ficam. Então nós estamos tivemos um plano de ação emergencial também para Joaquim, fechamos os bares mais cedo, para ver se essas pessoas deixavam lá. Mas Joaquim, para o ano que vem, tem que ser estudado, sim, tem que ser repensado a disposição geográfica do Carnaval de Joaquim. Não dá para ser mais no ponto que Só tem duas estradas para chegar lá, né? Não, e é muito claro ali, a praça é muito pequena, então a gente tem que alocar o Carnaval de Joaquim de um modo que comporte essas pessoas que estão indo para lá, porque era um carnaval pequenininho e cresceu muito. Sousas foi outro fenômeno. Sousas, assim, ele estava sendo organizado por um grupo, e chegou um momento que esse grupo falou, não, desse jeito não dá para fazer, nós não vamos fazer, entendeu? E aí a gente parou, porque como eu falei, a gente atende o pedido dos blocos. Se o bloco falar, a gente não vai fazer, não faz. Aí veio o bloco de Sousas, que é o bloco do Paredão, falou assim, não, independente do grupo que estava organizando, nós queremos sair, entendeu? Aí a gente foi e atendeu, por isso voltou o Carnaval de Sousas. Né? Vereadores, para a gente poder concluir bem rapidamente, em alguns segundinhos, o que fica para a gente se organizar para evitar que novos conflitos, que possa se manter um carnaval econômico e bem feito e evitar novos conflitos para o ano que vem? A agenda positiva é fazer o que o secretário já fez pós-carnaval, que é reunir as secretarias envolvidas, as repartições envolvidas e fazer saldo, apontando realmente onde teve sucesso, principalmente reconhecendo onde ocorreram algumas falhas, projetando que o ano que vem nós vamos ter uma população, às vezes, mais interessada em participar, porque no momento que não tem grandes brigas, que não tem enfrentamentos, a população séria, a população familiar, ela quer se envolver, ela quer participar da festa popular. E acredito que a população flutuante desse carnaval campineiro venha a aumentar. Então é ter essa projeção de que nós vamos enfrentar um ano que vem com uma população talvez mais interessada em participar e dar condições aos foliões, aos que querem participar do carnaval, as mínimas condições de higiene e de segurança. E possibilitar aqueles que não querem participar ter o sossego necessário. Esse é o quebra-cabeça provavelmente que a Secretaria de Cultura deva fazer durante todo esse período para que possa encontrar aí um denominador comum, mas tenho certeza pela competência do secretário, acho que devemos ter um carnaval ainda melhor no ano de 2016. Obrigada, vereador secretário. A ideia é essa, então, seguir com reuniões daqui para frente e se organizar para evitar novos Carnaval conflitos. Começa a se planejar quando termina o carnaval, né? A gente começa já agora o planejamento do próximo. Vereador Thiago Ferrari, para a gente poder encerrar. Eu entendo que tem que ter em mente no planejamento cuidar das pessoas que vão curtir o carnaval e as pessoas que não participam do carnaval. E construir uma agenda onde a gente agregue valor para a região. Então, seja com os comerciantes, o Citibanda tem uma característica muito legal, porque são as pessoas que se conhecem do Cambuí, né? Começou nisso que elas se reuniam para se confraternizar. Isso cresceu muito. Então é importante a gente respeitar essas características, fomentar essas características e respeitar quem não quer saber, quem quer fazer seu retiro, ele saber que meia hora lá ele não vai poder sair ou entrar de casa, mas ele vai entender que meia hora depois ele vai poder entrar e sair de casa, vai saber como funciona. É a frase que eu sempre uso. Onde há bom senso, há consenso. Então a gente só faz isso construindo, dialogando. Obrigada, vereador. Obrigada, secretário. Obrigada, vereador Luiz Henrique Cirilo. Esse foi o programa Questão de Ordem. Nós discutimos o Carnaval de Campinas, também Carnaval de Barão Geraldo. Nós lembramos que agora, às 5h30,
você confere o Câmara Notícia, que é o nosso jornal diário, e nele você vai acompanhar. Amanhã foi um marco histórico aí de revitalização da Glicério, os vereadores da casa acompanharam todo esse processo, a nossa reportagem foi até lá. No jornal você confere os detalhes, então, de como vai começar esse processo. E logo às 18 horas você acompanha a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que na pauta de hoje tem um projeto de autoria do vereador Thiago Ferrari. O projeto fala para o PROCON criar uma lista das empresas que ainda não tiveram reclamação, né, vereador? O projeto passa hoje por discussão, por análise na casa, que você acompanha às 6 horas da tarde ao vivo. Nós agradecemos a sua companhia, uma boa tarde para você e fique com a nossa programação.